Olá, estamos de volta na programação de abertura da quarta semana Rede Pedagógica Educação Digital, a maior e melhor formação continuada para educadores, 100% gratuita, com certificado de 120 horas emitido pela Rede Pedagógica. E nessa quarta edição nós temos uma grande novidade, a possibilidade de realização de um estágio online em transformação digital, que irá garantir a todos os participantes um certificado de 60 horas complementares. Você não perde por esperar. A programação da quarta semana Rede Pedagógica está verdadeiramente incrível e conta com a participação de especialistas, mestres, doutores, grandes nomes e referências da educação no Brasil e também no mundo. Quarta semana Rede Pedagógica, as inscrições ainda estão abertas. É redepedagógica.com.br o caminho para que você possa garantir a sua vaga. Mas não se preocupe com isso agora. O mais importante agora é você participar aqui com a gente dessas transmissões ao vivo, poder usufruir de todo o conhecimento e do compartilhamento de experiências que hoje os palestrantes estão trazendo aqui para a nossa programação. A partir de amanhã você vai encontrar também conteúdos na plataforma RP EAD, a plataforma de aprendizagem online da Rede Pedagógica. É por isso que você precisa garantir a sua inscrição, para ter acesso a todas as aulas, a todos os materiais didáticos que estarão disponíveis para download. E é também nessa plataforma que ao final da formação, você mesmo, você mesma irá emitir o seu certificado, sem pagar nenhuma taxa, sem burocracia e sem complicações. Se você ainda tem alguma dúvida, não se preocupe. A nossa semana pedagógica está só começando. E ao longo de todos esses dias, até o próximo dia 1º de novembro, nós estaremos juntos aqui diariamente, fornecendo para vocês todas as instruções necessárias para que vocês possam aproveitar ao máximo esse conteúdo, todas as oportunidades, participar dos sorteios, das formações. Não se preocupe agora com nenhuma atividade ou registro de presença. O que nós precisamos mesmo é da sua atenção plena aqui conosco nas transmissões que estão acontecendo no Instagram da Rede Pedagógica, que estão sendo também retransmitidas no Facebook da Rede. Aproveita que essa live está só começando. Clica no aviãozinho, convida seus amigos para participar. Nós estaremos aqui em instantes com o professor Gilberto Lacerda. O professor Gilberto Lacerda, ele é professor titular da Universidade de Brasília, ele é pós-doutorado em educação, uma grande referência no que diz respeito às tecnologias e processos educativos e processos de aprendizagem. Ele já esteve conosco essa semana numa live de esquenta, nós vamos disponibilizar o link dessa gravação para vocês lá na formação, lá na plataforma, para que vocês possam assistir depois. E agora nós vamos desenvolver aqui, juntamente com o professor Gilberto, muitos tópicos que estão relacionados à temática desse nosso evento formativo. Olá, sejam muito bem-vindos. Você que está chegando agora, está só começando. E hoje, mais tarde, nós teremos também o professor Clóvis de Barros Filho, grande pensador contemporâneo e também livre docente da Universidade de São Paulo, a USP. Pessoal, quem já participou das semanas pedagógicas anteriores sabe que é uma semana de muito conhecimento, de muito aprendizado, mas também de muita diversão, porque aqui na Rede Pedagógica a gente acredita que aprender junto é muito melhor e que isso não precisa ser cansativo, não precisa ser exaustivo, muito pelo contrário. Participar de formação continuada aqui na rede é muito divertido, fica com a gente que você vai entender do que estou falando. Olá, olá, vejo muitos comentários. Que bom que vocês estão gostando, que bom que estão ansiosos, que bom que vejo aqui também muitos alunos que já participaram das formações anteriores e regressaram para participar desse novo momento formativo. É um prazer estar com todos vocês. E sim, teremos muitas promoções, muitas novidades ao longo da semana. Você vai poder ganhar kit Rede Pedagógica. Já temos sorteio no feed, sorteio de 20 livros autografados
pelo escritor Ilan Brema, a maior referência em literatura infantil aqui do Brasil. Você vai poder concorrer a tudo isso sem pagar nada, sem pagar nenhuma taxa. Aqui na rede pedagógica não tem pegadinha, não tem enganação. Essa formação gratuita é gratuita de verdade. E para receber o seu certificado, você também não vai pagar nenhum valor. Estamos aguardando então a entrada do professor Gilberto Lacerda aqui na nossa transmissão para que eu possa incluir ele nesse diálogo conosco. Ainda não vejo aqui o perfil do professor Gilberto, mas creio que ele já esteja conosco. Nossa audiência está bem alta aqui, vocês são sensacionais. Pronto, já encontrei. Tinha uma fila enorme aqui com centenas de pessoas enviando solicitações para participar dessa live. Mas já estamos nos conectando com o professor Gilberto. Não esqueça de depois registrar nessa transmissão, que vai ficar gravada no feed do Instagram da rede, no Facebook e mais tarde também vai estar no canal da Rede Pedagógica no YouTube. Não esquece de deixar lá o seu comentário, o seu feedback, a sua dúvida, para que você possa nos ajudar a definir os rumos desse evento formativo ao longo da semana. Aqui é tudo assim, colaborativo, não tem nada pronto, nem nada acabado. É você que vai definir os rumos desse, que já é considerado o maior movimento de transformação digital da educação na internet. Venha participar com a gente da 4ª semana Rede Pedagógica Educação Digital. Vamos novamente inserir aqui o professor Gilberto. Eu já vejo que ele está com a gente na live. Já mandei o convite, professor Gilberto, já vejo você. Estou enviando aí agora um convite para que você possa aceitar e entrar ao vivo conosco. Muita gente mandando mensagens aqui, muitos beijos, muito obrigada. Eu também já estava com saudade, gente. Se tem uma coisa para as pedagógicas, deixa é saudade. Muita gente mandando mensagens aqui, muitos beijos. Tudo bem? Obrigada. Eu também já estava com saudade, gente. Professor, eu estou me ouvindo nessa transmissão. Você tem algum retorno aí? Ah, pronto, acho que agora parou. O que houve? O que houve? Eu estava ouvindo a minha própria voz, imaginei que você tivesse um outro dispositivo que estivesse ligado à nossa live. Ah, ok. Não. Aqui estou eu, deixa eu me organizar aqui. Acho que eu cheguei. Pronto, já estou te vendo, tá ajustadinho assim. Eu vou pedir para a produção conferir essa questão do áudio, qualquer coisa nos avisar durante a transmissão, ok? Ok. Professor, gostei demais de você vir participar aqui com a gente da Rede Pedagógica. Você que realmente é uma figura, né, de destaque no que diz respeito a tudo que está relacionado à educação, à tecnologia, a futuro, novos projetos, movimentos assim realmente disruptivos, que muitas das vezes podem até nos incomodar. É verdade, professor, que a nossa educação ela já não é mais a mesma que ontem. A gente está sempre, né, nesse movimento de mudança, de transformação. Mas me parece que nos últimos meses está tudo muito acelerado. Será que o futuro chegou mais cedo, professor? Bom, na verdade, você me ouve bem? Vocês me ouvem bem? Então, na verdade, como eu disse ontem, muito rapidamente, a pauta das tecnologias na educação, desde o início dos anos 90, esteve à margem das preocupações educativas, por uma série de razões, né? Por uma série de razões. E esse momento que nós vivemos agora, da pandemia, tornou essa pauta central nos sistemas educativos do mundo inteiro. Então, pela primeira vez, de maneira intensa, de maneira forte, educadores do mundo inteiro, gestores educacionais do mundo inteiro, olham para as tecnologias digitais em busca de possíveis soluções para a manutenção dos sistemas escolares interrompidos devido à pandemia. Então, eu estou pensando na sua pergunta, se houve uma aceleração do futuro.
Na verdade, esse futuro já vem sendo anunciado, então, desde a década de 90. Há muitas possibilidades criativas, interessantes, de uso de tecnologias na educação, que permanecem prisioneiras de tese de doutorado, de dissertações de mestrado, em prateleiras, em livros, e que não são transpostas para os sistemas educativos, né? E talvez agora nós tenhamos a oportunidade de ver isso acontecer. Justamente, professor, veja dessa maneira, né? Nós sempre falávamos a respeito da importância dessa integração, da questão da tecnologia, né, a favor da educação, mas, de certa forma, também, enquanto tínhamos possibilidades de fazer o nosso trabalho em sala de aula, né, sem utilizar plenamente esses recursos, a gente foi fazendo, adiando, pirraçando um pouco, né? Às vezes até falando mal da tecnologia na educação, né? Como se ela fosse, de fato, uma inimiga, e a gente sabe que não é. E hoje, em situações como a que estamos vivendo, a gente tem, de fato, a oportunidade de dar um salto. Então, essa curva que já era ascendente do uso das tecnologias na educação, de repente ela vai tomar uma proporção que realmente vai ficar marcada na história, não é verdade? Sim, é verdade. Ela deve tomar uma proporção muito grande, deve influenciar de maneira contundente os currículos de formação de professores, as ações governamentais de formação continuada, na medida em que nós temos um batalhão, uma quantidade extraordinária de professores em exercício que não tiveram esse tipo de formação e que muitos não são sensíveis a essa causa, né? Muitos, inclusive, têm reticências e se viram contra essa causa das tecnologias na educação. Nós devemos sempre levar em consideração que a escola é um ambiente curioso, o modo de funcionamento da escola é curioso, né? A escola é esse ambiente que funciona em duas velocidades. Ao mesmo tempo em que ela precisa olhar para frente, para o futuro, tendo em vista que ela forma indivíduos para assumirem postos de trabalho na sociedade e assumirem as rédeas da sociedade num futuro não muito distante, ela também olha para trás, na medida em que ela traz para os indivíduos em formação o conhecimento acumulado pela civilização ao longo do tempo, né? Então, isso faz com que a escola tenha um ritmo muito particular. E os professores, eles procuram lugares seguros de funcionamento para darem conta desses dois ritmos. As tecnologias, elas são disruptivas com relação a esse ritmo, elas quebram esse ritmo. Primeiro porque elas evoluem muito rápido, né? Num piscar de olhos, nós saímos de computadores que tinham o tamanho de um prédio de 20 andares para pequenos smartphones com a mesma capacidade. Rapidamente surgiram os tablets, surgiram os dispositivos em relógios. Então, a tecnologia avança muito rápido. Os softwares que fazem com que essa tecnologia tenha sentido para nós também avançam muito rápido, né? No cabo de 25 anos, nós tivemos uma verdadeira revolução digital. E tudo isso faz com que a escola fique em conflito com seu modo de funcionar tradicional e esse movimento disruptivo proposto pelas tecnologias, que demanda liberdade curricular, que se quebrem as grades curriculares. Eu acho esse nome adequado para identificar exatamente o que ela é. Então, nós temos que nos liberar das grades curriculares, temos que avançar para situações de aprendizagem colaborativa, de aprendizagem nômade, de aprendizagem que utiliza o potencial dessas tecnologias, né? Isso demanda uma reinvenção da escola, uma reinvenção das relações educativas. E isso não é simples. É verdade. Excelente fala, professor Gilberto. Gilberto Lacerda, gente, que está aqui conosco. Ele é professor titular da Universidade de Brasília e é uma referência
não só agora, mas desde muito tempo, nesse movimento que diz respeito à utilização das tecnologias nos processos de aprendizagem. E quando a gente fala, professor, de tecnologias, né, não mudam apenas os meios, na verdade. Eu acho que uma grande confusão que acontece no meio educacional é a gente pensar que é apenas uma adaptação de meios, enquanto que, na verdade, de fato, mudam sim alguns dos objetivos e muda muito da pedagogia, da didática, da metodologia. Não é simplesmente querer aplicar o que a gente faz em sala de aula por meio de uma ferramenta tecnológica, não é verdade? Não, certamente. Novas tecnologias que têm novos meios de uso, elas demandam novas didáticas, demandam novas pedagogias condizentes com seu modo de funcionamento e capazes de fazer com que todos interajam em novos modos de desenvolvimento de criatividade, da aprendizagem, das inteligências. Então, é claro que somente a título de exemplo, nesse momento, por causa da situação imposta pela pandemia, muitos professores se viram, digamos assim, e continuam cumprindo seu papel, transmitindo aulas, né? As mesmas aulas que eles dariam presencialmente, eles acabam transmitindo por recursos como este que nós estamos usando aqui. E a coisa funciona. Né? Bem ou mal funciona, mas nós não estamos, dessa forma, contribuindo para esse salto de qualidade que as tecnologias digitais propõem e que nos permitem vislumbrar uma nova escola, os atores da relação educativa funcionando de uma outra maneira, a aprendizagem sendo mais fluida, isso influenciando na produção de novos materiais didáticos e de novas formas de avaliação, e etc, etc, etc. É verdade. Professor, e como que a escola, né, nesse contexto, sendo o espaço que também tem dificuldade de se adaptar, que se adapta num ritmo bastante particular, como você mesmo disse agora há pouco, né? Como que a escola pode ser um espaço também protagonista, um espaço de liderança nesse processo? Na sua fala, né, que você fez com a gente há alguns dias aqui na rede pedagógica, você falou da importância da escola e também que a escola seria uma grande rede, como uma rede social. Que conceito é esse? Como que a escola pode ser, de fato, um espaço privilegiado? Já que, nesse momento, ela acaba perdendo essa centralidade, pois nós sabemos que a escola não é o único espaço, nunca foi, na verdade, e hoje menos ainda, né? O espaço apropriado ou exclusivo, onde acontece a aprendizagem. Como que ela vai manter essa importância e de que forma ela pode fazê-lo para liderar o processo? Então, de fato, nós somos seres aprendentes e nós aprendemos em diferentes instâncias e diferentes modos, né? A aprendizagem ela se dá de modo não formal, de modo informal e de modo formal. Então, todas as instâncias em que nós frequentamos e todos os ambientes em que nós interagimos, eles são fontes de aprendizagem. Mas somente a escola promove a aprendizagem com uma intencionalidade, né? Então, nesse sentido da intencionalidade, a escola permanece sendo um local, um locus central nos processos educativos humanos. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: se você tem várias crianças embaixo de uma árvore, você tem várias crianças embaixo de uma árvore. Mas se você bota um professor ali dando aula, aquele lugar vira uma sala de aula. Então, não apenas nós falamos da centralidade da escola, mas da centralidade do professor, né? Porque a escola sem o professor, ela é como as crianças embaixo da árvore, né? É o professor que traz para a escola a intencionalidade, o ritmo. O professor é o porta-voz da sociedade por meio da escola. Nisso ele tem responsabilidades muito grandes, né? Porque a escola ela é
ela reflete o que a sociedade deseja que seus atores das novas gerações aprendam, né? Então, diferentes culturas têm diferentes escolas, diferentes currículos. A escola é esse porta-voz, mas quando a gente fala da escola, na verdade, a gente está falando do professor, né? Porque a escola, sem o professor, ela é apenas a árvore. É o professor que é o porta-voz da sociedade, o porta-voz da cultura, o porta-voz do currículo. Então, todo o nosso foco deve ser em torno desse indivíduo que magicamente faz com que a aprendizagem formal aconteça, né? Que promove esse encontro do indivíduo com os conhecimentos acumulados ao longo do tempo na sociedade e que prepara o indivíduo para a sociedade futura, né? Então, é isso. Muito bom. Olha, para você que está chegando aqui agora, nós estamos ao vivo com o professor Gilberto Lacerda. Ele é professor titular da Universidade de Brasília e tem toda uma trajetória relacionada ao uso de tecnologias na educação. Não deixe de participar dessa live aqui com a gente e de garantir a sua inscrição na 4ª semana RID Pedagógica, que está só começando. O professor Gilberto acabou de falar para a gente que nesse processo, né, que estamos vivendo de intenso uso de tecnologias no meio educacional, que já era um movimento esperado, mas que agora está bastante acelerado, o professor continua tendo um papel de grande importância. E se nós temos um papel de grande importância, temos também grandes responsabilidades. E precisamos nos preparar para assumirmos esse papel de maneira adequada. Professor, quando você fala da escola, quando você fala do ensino, a gente vê também, né, que como a escola já não está no centro e nem deveria e nem poderia, a gente tem aí uma descentralização das informações, dos processos de aprendizagem, ainda que a escola continue sendo esse espaço privilegiado. Quando a gente fala dessa descentralização, você fala também que isso é uma descentralização de poder. Como que isso pode ser? Porque aliás, né, importante para a nossa sociedade no que diz respeito à educação, no que diz respeito à cidadania, no que diz respeito ao engajamento aí dos nossos alunos, né, da comunidade escolar, em decisões que dizem respeito a toda a sociedade. Porque a gente está falando de educação, a gente está falando de formação escolar, mas isso é um movimento que vai nos afetar em todos os campos sociais. E quando você fala de descentralização de poderes, de poder, o que seria? Ok, a sua pergunta agora me remete a uma parte da pergunta anterior que eu acabei esquecendo de abordar, né? Que é a questão da escola como rede. Então, eu vou começar daí e vou chegar na sua questão de agora. Então, nós somos seres cooperativos e colaborativos por natureza, né? E isso é uma questão biológica, é uma questão fenotípica. Nós funcionamos em redes. Nós temos redes que se organizam em diferentes setores, em diferentes lugares, onde nós interagimos. Na escola não é diferente. A escola é uma rede social, onde nós entramos em contato com outros atores e estabelecemos relações mais intensas com uns do que com outros, mais afinadas com uns do que com outros, e por meio dessas redes, que vão sendo formadas ao longo da vida, nós vamos nos constituindo e nos formando enquanto sujeitos. Então, a escola é uma rede social. Mas eu falava agora há pouco da questão da centralidade do professor, né? A escola tradicional, a escola da sociedade industrial, é uma escola em que o professor tem um papel extremamente relevante e talvez relevante demais. A escola da sociedade industrial, ela foi constituída em torno dos modos de funcionamento da indústria. Então, é uma escola que nos adestra, que nos ensina a um funcionamento coletivo, né? É a escola da educação de massa, que é o construto da Revolução Industrial. A escola da sociedade de massa, né? Quando a Revolução Industrial começou,
começaram a surgir as grandes cidades, as pessoas migravam do campo para as cidades, então as escolas precisavam formar pessoas para a indústria em grandes contingentes. Então nós temos essa escola que forma as pessoas de uma maneira coletiva, como eu já disse, né? Fazendo com que todos cheguem na mesma hora, cumpram um horário, todo mundo aprende a mesma coisa ao mesmo tempo, da mesma forma, no mesmo dia, todo mundo é avaliado nos mesmos termos, né? Não há muito espaço para criatividade, os criativos são sobreviventes dessa escola. Então, ela funciona desse jeito. Ela é uma rede social centralizada no professor, né? Os alunos estão ali em contato, mas ela tem o professor como centro dessa rede, de onde emanam conhecimentos, de onde emana a sabedoria, né? O professor sabe, os alunos não sabem. Então, nesse sentido, as tecnologias digitais que permitem, eu costumo chamá-las de tecnologias de informação, comunicação e expressão. Eu acho que o que dá o pulo do gato é a questão da expressão. Por quê? Essas tecnologias digitais, elas, sem dúvida, permitem que as pessoas se informem com mais intensidade e mais autonomamente. Elas permitem que as pessoas se comuniquem bastante, aqui estamos nós nos comunicando, mas, sobretudo, elas permitem, isso é inédito na história da humanidade, que as pessoas se manifestem. Então, o indivíduo pode criar um blog e publicar um conteúdo de seu interesse lá dentro, ele pode interagir com o conteúdo e contribuir com a construção daquele conteúdo, pesquisando novos elementos e colocando ali. Então, enfim, essas tecnologias elas apontam para uma autonomia do sujeito. Elas revelam uma natureza que nós temos e que fica escondida na escola tradicional, que é o nosso poder. Nós somos superpoderosos em termos de criatividade, em termos de inteligência, em termos de capacidade de busca de conhecimento, de construção de conhecimentos. E na medida em que possibilidades nos são dadas, nós alçamos voos. E é por isso que, num contexto da escola, quando as tecnologias digitais são adequadamente empregadas e os alunos são empoderados, o professor se desloca e ele deixa de ser o centro dessa rede e ele passa a ser apenas um dos nós da rede. Então, nós passamos a ter uma rede descentralizada, em que todos são partícipes, todos colaboram, todos contribuem uns com os outros para que a aprendizagem avance de uma maneira menos ritmada, menos industrial, e seja uma escola mais criativa, em que todos os atores são empoderados e todos têm lugar e poder de fala, né? E aí eu chego na questão do poder, né? Quando o professor, com a formação adequada, com o olhar adequado, com a perspectiva adequada, ele utiliza as tecnologias digitais para promover essa quebra de hierarquias na relação educativa, ele está descentralizando o poder, né? Porque o poder está no conhecimento. E na escola tradicional, o professor é que detém esse poder, mas ele pode mostrar e deixar claro que as tecnologias digitais, a inteligência coletiva, como diria Pierre Levy, ela faz com que todos aqueles que são capazes de buscar o conhecimento também tenham poder. Então, nós descentralizamos a relação educativa, né? Isso pode acontecer em todos os níveis de ensino, desde com crianças muito pequenas até adultos em nível universitário. É claro que quanto mais jovens são os interlocutores, mais papel o professor tem no sentido de facilitar e promover que isso aconteça, né? Nós partimos do princípio que os alunos mais maduros são mais autônomos no domínio dessas tecnologias, né? Mas o milagre acontece, a proeza acontece quando o professor, de uma maneira democrática, empodera os seus alunos para que todos tenham lugar de fala e de produção de conhecimento.
Que maravilha, professor, poder participar desse diálogo com você. Já vi aqui nos comentários que está subindo a hashtag Somos Todos Poderosos a partir da Ah, sua é? fala, aí que enaltece mesmo essa questão da importância dessa liderança do professor, mas que mostra que mesmo com essa descentralização do poder do professor, né, de forma assim radial, né, para todos os que estão envolvidos no processo, a gente acaba empoderando todo mundo, que é bastante interessante, né? E que é um movimento realmente assim muito satisfatório. Uhum. Professor, além dessa hashtag que subiu aqui, que eu achei maravilhosa, eu gostaria que você falasse um pouco, a gente que já está caminhando para o final dessa transmissão, sobre algumas preocupações que esse movimento traz. Eu estou vendo que você é super otimista, né? Uma pessoa muito alegre e que, de fato, vê com bons olhos aí tudo que a gente tem para fazer acontecer na educação. Mas eu gostaria que você nos falasse a respeito de algo que eu sei que preocupa muita gente. Como que a gente pode fazer esse movimento sem deixar ninguém para trás? Nós vamos caminhar para uma educação mais inclusiva ou para uma educação que amplia as desigualdades sociais, que já é uma preocupação no nosso país de dimensão aí continental, né? Agora que falando em termos de Brasil, tá, gente? A educação brasileira. Como vamos nesse movimento? Como vamos todos juntos, sem deixar ninguém para trás? Caminhar para uma educação realmente emancipadora, inclusiva, mas que não seja um elemento, porque a educação muitas vezes até já é um elemento, né, de desigualdade, que faz com que tenhamos alguma desigualdade social. Como que a gente não vai incorrer nessa questão? Porque eu vejo que é a preocupação de muitos educadores. Então, quando nós falamos de inclusão, envolvendo a escola, aí nós devemos dividir isso em dois conjuntos, né? Nós temos todos os momentos, todos os movimentos e possibilidades de promoção da inclusão escolar, né? Na escola, proporcionando igualdade de oportunidades educativas para todos. Enfim, esse é um universo teórico e um universo conceitual próprio, né? Quando a gente fala de educação inclusiva, etc, etc, etc. Mas eu creio que a sua pergunta está num patamar mais amplo. A escola não é um agente isolado na sociedade e o funcionamento da escola como um organismo acessível para todos, com a mesma qualidade para todos, demanda políticas públicas promotoras da inclusão em outras searas, né? A escola é apenas um dos nós dessa rede, para a gente continuar falando de redes. Nós temos nós necessitamos da promoção de políticas públicas de inclusão salarial, de igualdade de oportunidades em várias esferas, que se refletem na escola, né? Nós vivemos, o Brasil é um país extremamente desigual, então a escola acaba refletindo essa desigualdade. Quando nós falamos em tecnologia e quando nós colocamos a escola como um espaço por excelência, onde as tecnologias digitais podem podem operar e ser utilizadas como recursos de ensino e de aprendizagem, nós podemos pensar, por exemplo, em políticas públicas que permitem o amplo acesso à internet, o amplo acesso aos dispositivos de acesso à internet, né? Então, e essas coisas acabam se refletindo na escola. Então, nós podemos pensar na inclusão de forma mais micro dentro da escola e de forma mais macro na sociedade. E, nesse sentido, aqui no Brasil, nós estamos cambaleando nos dois sentidos. Que pena, professor, mas sabemos que em se tratando aqui desse poder que você fez questão de enaltecer do professor, a gente não precisa ficar tão pessimista, não é verdade? Porque a gente pode sim, principalmente por meio desse movimento colaborativo, esse movimento em rede,
buscarmos juntos essas políticas públicas, né? Buscarmos juntos toda a infraestrutura, a valorização do professor, né? Que a gente precisa para fazer esse movimento e para a gente alcançar, de fato, uma educação mais inclusiva, não uma educação, de fato, que exclua, né? Nenhum dos participantes desse Com processo. certeza. E aí eu volto a falar da centralidade da escola, né? Nós podemos simplesmente pensar que todos os atores que estão aí elaborando políticas públicas e colocando dinheiro em partes do corpo passaram pela escola. Então, a escola tem um papel central na educação cívica, na educação moral, na educação ética, na educação, na busca de conhecimento, né? Todos passaram pela escola. Então, o professor realmente ele é o culpado, mas ele é também a solução. Muito bem. Professor Gilberto Lacerda, aqui na quarta semana Rede Pedagógica. Professor, muito obrigada por participar conosco. Espero que você esteja conosco também em outras oportunidades, viu? A Rede Pedagógica é sua. Que bom que agora você também faz parte da rede, que você está aqui nesse movimento com a gente. Pode nos ensinar muito e aprender conosco também. A gente faz Claro. esse convite. Te agradeço por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada. Eu vou deixar com você a palavra para que você possa finalizar a sua fala. Quem sabe mandar uma mensagem aqui para as 1.800 pessoas que estão nos assistindo ao vivo e para as dezenas de milhares que vão assistir essa gravação. Então, eu gostaria de concluir, então, saudando a todos e deixando realmente uma mensagem de otimismo, né? Eu acredito muito no poder da escola e no poder dos professores. Nós temos muitos profissionais na sociedade, mas nenhum deles é tão crucial e tão importante, tão significativo quanto o professor. Então, nós precisamos lutar pela valorização desse profissional, pela valorização da sua carreira, pela melhoria das condições objetivas e subjetivas de trabalho do professor. Sem professores comprometidos e envolvidos, a nossa sociedade não evolui e não avança. Nós somos superpoderosos. Uau! Gente, olha, assim que a live do professor Gilberto ficar gravada aqui no feed, eu vou esperar lá o seu comentário, hashtag Somos Todos Poderosos. Vamos subir essa hashtag aí na Rede Pedagógica, porque a gente vai quebrar a internet essa semana, professor. Esse movimento aqui realmente é para revolucionar. Que quebrem. Pronto, não apenas de formação continuada, mas também um movimento de transformação que busca, sim, a valorização do professor, o respeito que ele merece, por meio da remuneração, por meio de políticas públicas que precisamos para fazer a educação acontecer. Mais uma vez, muito obrigada, boa noite e não deixa de voltar em breve para conversar com a gente de novo. Tchau, professor. Tá ok, tudo de bom. Tchau. Abraço a todos. Gente, vocês viram isso? Professor Gilberto Lacerda, titular da Universidade de Brasília, grande referência em tecnologias para a educação. E vocês viram só na fala do professor Gilberto quanto ele enaltece a figura do professor? Gente, isso é verdade, ele está certíssimo. E é a gente que faz esse movimento ser diferente, esse movimento acontecer da maneira que ele deve acontecer. Fica com a gente, a quarta semana Rede Pedagógica está só começando. E a participação de todos e de cada um de vocês é fundamental. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram da Rede. E assim que ela aparecer no feed, eu estou esperando seu comentário lá, combinado? Hashtag Somos Todos Poderosos para a gente quebrar a internet nessa semana de formação continuada. Nós voltamos em instantes aqui no Instagram da Rede Pedagógica com o professor Clóvis de Barros Filho. Você não perde por esperar, porque juntos nós somos a maior rede de educadores da América Latina. Tchau!